Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 10 de março, sexta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem impiedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuraram prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho ele tem sido mais do que nunca muito direto, e talvez você possa pensar duro esses dias. Nós estamos em tempo de quaresma, nós estamos no tempo de conversão. É isso que precisa acontecer conosco, conversão. E o primeiro questionamento que o Evangelho nos conduz no dia de hoje, nessa sexta-feira, é: e se fôssemos nós esses vinhateiros homicidas? Vinhateiros traidores, vinhateiros invejosos, vinhateiros ingratos, vinhateiros homicidas. E se fôssemos nós esses vinhateiros? Ou pior ainda, e se formos nós esses vinhateiros? Nós sempre olhamos para o Evangelho e pensamos assim: nunca nós somos esses fariseus, nunca nós somos esses hipócritas, nunca nós somos os doutores da lei, nunca nós somos aqueles que apedrejam Jesus, que assassinam Jesus. Não, esse pecado não é nosso. Mas, e se hoje nós pensarmos: e se fôssemos nós, e se formos nós? E se formos nós os vinhateiros traidores? Aqueles os quais Deus confiou a sua vinha, confiou o ministério, confiou uma vocação, confiou uma comunidade, confiou um grupo, confiou um projeto, confiou uma missão pessoal, confiou outras vidas, confiou.
E aqueles os quais Deus confiou quiseram apenas se aproveitar da confiança de Deus para se beneficiar o tanto quanto fosse possível. Quando nós queremos as curas, quando nós queremos que Deus nos escute, atenda os nossos pedidos, os nossos apelos, quando nós pedimos isso, quando nós pedimos aquilo, quando nós desejamos aquilo outro. Quando queremos os benefícios da obra de Deus, as amizades, o bem-estar, a tranquilidade, queremos sempre apenas nos aproveitar da obra de Deus, nos aproveitar da vinha de Deus, enquanto que nós deveríamos ofertar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Quando nós queremos nos apropriar daquilo que não é nosso, porque foi isso que aconteceu. Os vinhateiros queriam se apropriar da vinha que não era deles. E pior ainda, eles tentaram roubar e se apropriar daquilo que não era deles, matando os enviados do dono da vinha e depois o próprio filho do dono da vinha. Muitas vezes nós queremos apenas sugar de Jesus e nos apropriar da obra de Deus, nos apropriar do ministério de Deus, nos apropriar daquele serviço, daquele apostolado, nos apropriar daquele ministério, como se nós fôssemos os donos, como se a nossa vontade tivesse que prevalecer, os nossos desejos, os nossos apegos, as nossas ideias tivessem que prevalecer sobre a vontade de Deus, que se dá também através dos outros. Mas nós às vezes pensamos que apenas nós sabemos, apenas nós entendemos e sempre julgamos que os outros estão errados e que nós estamos certos. É nesse momento que nós estamos nos apropriando daquilo que não é nosso. Queremos reter para nós aquilo que não nos pertence. Nem mesmo esse carisma é nosso. Nem mesmo esse carisma nos pertence. Esse carisma é da igreja para a humanidade, para os pobres. Quando nós dizemos, para que abrir mais uma casa? É mais cômodo ficarmos ao redor de nós mesmos na nossa comodidade. Mas não somos nós quem decidimos, é Deus quem decide, e a nossa vida apenas ela tem sentido quando ela é ofertada, quando ela é despojada, inteiramente entregue. A ingratidão, como isso fere o coração de Deus, porque exatamente aqueles que Deus escolheu, aqueles que deveriam entregar os frutos, aqueles que deveriam gerar os frutos, aqueles que deveriam mais amá-lo, são aqueles que o ferem. São aqueles que o ferem, que os assassinam, o apedrejam, o espancam com a sua ingratidão, com o seu egoísmo, com a sua indiferença. Como esta ingratidão fere o coração de Deus. Enquanto era bom me aproveitar de Deus porque eu necessitava, porque eu achava que necessitava, agora talvez me parece que eu não preciso mais. Porque eu não preciso mais disso ou daquilo. Então, eu posso abandonar Deus. Eu posso deixar Ele de lado. Eu posso deixar o dono da vinha de lado. Ah, inveja! Como isso fere o coração de Deus. Os empregados, aqueles que foram enviados por Deus para receber os frutos, foram espancados. Foram apedrejados. Foram assassinados. Quantas pessoas Deus nos envia para nos anunciar, para nos corrigir tantas vezes. Mas como é difícil para nós nos deixarmos ser corrigidos. Sempre vamos nos vitimizar. Sempre queremos ser os coitados. Não aceitamos a correção. Não aceitamos ser cobrados. Aqueles que foram enviados por Deus vieram nos cobrar os frutos. Não aceitamos ser cobrados. Ah, como está a evangelização? Como está a evangelização dos jovens? Como está a evangelização da sociedade? A evangelização ser feliz. Ah, você está indo para a sua família vocacional? Você está acompanhando o Bom Pastor? Está sendo acompanhado? Já se inscreveu no Retiro dos Filhos da Luz?
dos discípulos e dos postulantes, que vai acontecer já no final de semana seguinte. Não estou gostando de ser cobrado. Prefiro assassinar, prefiro matar dentro de mim mesmo aqueles que me cobram. Mas aqueles que me cobram por amor. Me cobram pela minha salvação, me cobram pela minha santificação. Mas eu não entendo assim, porque eu busco apenas os benefícios exteriores, superficiais, supérfluos, fúteis. Aqueles que um homem velho pensa que é a verdadeira felicidade. Porque salvação nem precisa falar sobre isso com o homem velho. Mas isso já é uma coisa conhecida. O Evangelho diz que, primeiro chega primeiramente o seu primeiro enviado. Ele é apedrejado. Depois ele envia mais um. Depois ele envia mais um. Nós podemos ver isso na história da humanidade, na história da palavra de Deus. Abel também, pela inveja, foi assassinado pelo irmão Caim. Abel, escolhido por Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus. José do Egito também foi assassinado por conta da inveja dos seus irmãos. Não assassinado, mas também foi perseguido. Também foi espancado por aqueles irmãos que deveriam ser fraternos, que deveriam amá-lo e perceber que José do Egito foi um escolhido e um enviado por Deus. Mas não apenas aí, antes mesmo disso, quando Lúcifer se rebela contra Deus, se rebela contra os céus, porque por inveja ele não aceita que Jesus seja Deus. Ele não aceita, e tomado pelo orgulho, ele não aceita se render a um Deus que se faz carne. Ele não aceita que a Virgem Maria, uma criatura humana, esteja acima dele. Portanto, ele tem inveja da Virgem Maria. Portanto, tomado pelo orgulho, ele se torna esse grande traidor invejoso. Nós podemos matar pessoas que Deus nos envia. Quando nós atacamos aqueles que Deus envia, quando nós fofocamos, quando nós murmuramos sobre os enviados de Deus. E nós nos tornamos os vinhateiros homicidas. Concluímos, meus irmãos, o Palavra Encarnada de hoje, nos convidando para uma missão específica. Entendendo que foi por amor a mim. Muitas vezes nós pensamos, nunca eu sou esse vinhateiro homicida. De forma alguma eu sou esse vinhateiro homicida. Mas se o cordeiro foi imolado por amor a você, se foi por amor a você, então você também é um vinhateiro homicida. Todas as vezes que você não o ama, todas as vezes que você não repara a sua dor, ofertando todos os frutos que ele confia a você, você está sendo como vinhateiro homicida. Portanto, meus irmãos, no dia de hoje, vamos amar Jesus. Vamos reparar as dores de Jesus crucificado. Como diz o Evangelho de hoje, a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Aquele que é rejeitado pela humanidade, pela sociedade, se torna a pedra angular, a pedra principal daquela construção. Vamos amar a pedra angular. Vamos permitir que ele sim se torne a pedra angular de nossa vida e da humanidade e da sociedade. Vamos gerar todos os frutos e ofertar para ele, não reter para nós mesmos, todos os frutos que ele nos confia. Não fuja da sua missão. Convidamos você também para rezar pelo retiro dos Filhos da Luz, discípulos e postulantes da nossa comunidade, que exatamente daqui uma semana estaremos reunidos, vivendo um momento inesquecível da nossa comunidade, um divisor de águas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.